Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Cara, um jogo deplorável hoje. Um jogo não, né? Um segundo tempo deplorável. O Botafogo errou tudo que tentou fazer no segundo tempo. Não sei nem como conseguiu fazer um gol ali muito cagado com o Danilo no segundo tempo, mas vamos falar um pouquinho do jogo de hoje. Botafogo 3, Grêmio 5, na verdade Grêmio 5, Botafogo 3, né, que foi na casa do Grêmio. O jogo acabou de terminar lá na Arena do Grêmio em Belo Horizonte. E, cara, tem muita coisa para falar desse jogo, muitos erros técnicos, muitos erros individuais, mas, na minha opinião, pouco erro tático. Tá? Eu acho que o erro principal do jogo de hoje foram erros individuais. Né? Os erros principais do jogo de hoje foram erros individuais. E por que eu não digo erro tático? Tá? Porque, na minha opinião, eu acredito que o menos culpado disso tudo é o Martim Anselmo. Porque eu acho que, taticamente falando, o Botafogo foi impecável. Fez o que o Anselmo queria ter feito. Porém, por erros individuais, e aí eu também não coloco a culpa nos jogadores, tanto Matheus Ponte quanto Alex Telles, enfim, outros jogadores que erraram muito no jogo de hoje, eu acredito, eu não vou colocar a culpa inteira, tá? Não estou dizendo que não precisam ser criticados, pelo amor de Deus, não é isso. Tem que criticar quando o jogador erra, não pode errar no jogo sim, do jeito que errou, principalmente o Alex Telles, tá? Aquela mão ali inacreditável que ele colocou, enfim. Porém, eu acredito que esses jogadores não são os principais culpados. Tá? Além do Martin Anselmo, que eu também acho que não é o principal culpado. Por que eu digo isso? A maioria dos jogadores atualmente no elenco titular, né, no time titular do Botafogo, estão jogando de forma improvisada. Você salva ali Arthur Cabral, você salva o Neto, obviamente, o Danilo, o Montoro, enfim, os pontas. Agora, o resto praticamente está jogando de maneira improvisada, que não é a posição de origem, né? Você coloca ali nessa conta o Matheus Ponte, o Newton, até o próprio Vitinho e o Alex Telles, né? Que são laterais, na minha opinião, laterais mais defensivos, e você adianta eles para jogarem como alas, tá? Eles são menos pior nesse quesito, né? Porque é muito parecida a função deles com a função que eles são de origem mesmo. Mas, cara, Matheus Ponte e o Newton estão jogando de maneira completamente diferente da posição de origens dele, né? Então, eu acredito que isso influencia demais, cara. Influencia demais. Eu acho que o pior do jogo para mim hoje foi o Matheus Ponte. Erros técnicos, assim, que influenciaram demais no resultado do jogo. Pelo menos 2 gols foram culpa exclusivamente dele, tá? Na minha opinião. E, cara, você tem uma enxurrada de crítica, pelo menos que eu vi agora no Twitter, em cima do Matheus Ponte, dizendo que ele é bagre, que é ruim, não sei o que. Cara, eu vou fazer diferente. Eu não vou passar pano, tá? Pelo amor de Deus. Eu não vou dizer que ele não precisa ser criticado. Claro que não. Precisa ser criticado. O cara, ganha um salário muito alto para fazer o que ele fez hoje. Tanto ele como o Alex Telles. Mas, eu acho que, não querendo passar a mão na cabeça, mas na minha opinião, o Botafogo tá refém do que tem sofrido com o John Textor. E por que eu acho que o John Textor é o culpado, né? Não só ele, mas a falta de reforços, a ausência de reforços são os principais culpados no jogo de hoje, tá? Na minha opinião. O Botafogo foi engolido fisicamente no segundo tempo pelo Luiz Castro, né? O Luiz Castro, que aliás, o reencontro do Luiz Castro com a torcida do Botafogo, depois de 2 anos, né? Depois de 3 anos, desculpa, o Botafogo reencontra o Luiz Castro, depois daquele 2023, todo mundo sabe, traumático e tal, muito por conta da saída do Luiz Castro, daquele time, e a gente sabe que o time do Luiz Castro, pelo menos no Botafogo, era um time muito físico, um time que colocava muito físico no seu jogo, colocava muita intensidade, e era muito isso que fazia o Botafogo ser daquele jeito, aquela máquina de jogar futebol no início de 2023. E no Grêmio não foi diferente, cara. Pelo menos no segundo tempo, quando você consegue encaixar, você tem peças para encaixar o seu estilo de jogo, não tem outra. O Luiz Castro vai conseguir encaixar, vai conseguir fazer o elenco funcionar, o time funcionar. E o Anselmo não tem isso, infelizmente. Tá? O Luiz Castro, quando chega no Grêmio, ele chega lá, analisa o time, analisa o elenco e vê o que está faltando. Estamos precisando disso, disso e disso.
Beleza, aí o Grêmio vai no mercado, contrata isso, isso e isso. Obviamente, não com o mesmo poder financeiro que o Botafogo tem, ou pelo menos tinha, ou que os outros times, mas consegue, pelo menos, encaixar peças no seu estilo tático. O Anselmi, infelizmente, não conseguiu. O estilo tático do Anselmi é o quê? Um 3-4-3 com saídas mais pelas pontas, com um time mais vertical, muito vertical, um time que tem uma linha muito alta e obviamente isso influencia demais. É só ver os 2 gols que o Botafogo toma na virada, né, do 2-1 pro 3-2. Não, desculpa, o gol de empate, né, do 2-2 e o 4-2, né, aquele gol do TT. Esses 2 gols foram muito por conta da linha alta que o Botafogo tem, muito por conta da ausência de zagueiros de ofício. E isso faz muita falta para um técnico que chega no time e chega para o dono e fala assim, olha, então, eu vou aplicar meu estilo tático e tal, por enquanto eu vou improvisar 2 jogadores aqui na zaga, tá? No caso, o Newton e o Matheus Ponte. Mas, por favor, traz logo 2 zagueiros para mim. Eu preciso de pelo menos um, porque o outro tá recuperando já o Bastos. Então, pelo menos um zagueiro você traz para mim que saiba sair jogando. Aí o Textor vai lá e fala, olha, então, eu até vou contratar, mas a gente precisa sair do transfer ban, então espera um pouquinho. E aí o Anselmi principalmente fica refém disso. Fica refém de ter que improvisar jogadores. Ter que improvisar jogadores que não são daquela função de origem. E obviamente vão executar de forma mais medíocre. Tá? De forma medíocre, porque não são jogadores daquela função, e por isso eu não crucifico o Matheus Ponte ou o Newton, enfim, que seja. Porque, cara, na minha opinião, o erro maior foi não ter um time que consiga, um time não, desculpa, não ter reforços que consigam entrar no segundo tempo, que consigam entrar no time titular, que vão, se alinhar ao estilo tático do Anselmi. Infelizmente não tem. E aí o Anselmi fica refém disso, tem que tirar o coelho da cartola todo jogo para conseguir, né, fazer um bom jogo. Graças a Deus deu muito certo contra o Cruzeiro, mas era óbvio que isso ia dar errado alguma hora, porque não são jogadores com essa posição de origem. E aí, infelizmente, o Botafogo faz um segundo tempo muito ruim. Tá falando um pouco do primeiro tempo. O primeiro tempo do Botafogo foi excelente, tá? Excelente, repetindo o que fez contra o Cruzeiro. Jogadas muito criativas, uma saída de jogo muito boa, muita pressão, muita intensidade. E no segundo tempo, quando o Luiz Castro enxerga o estilo de jogo do Botafogo, vê as fragilidades defensivas, principalmente individuais do time, faz o quê? Coloca um ponta de velocidade, que é o Amuzu, na esquerda, onde joga o Matheus Ponte, e aí, onde joga o Matheus Ponte, onde joga o Vitinho e o Matheus Ponte, e você coloca a bola nas costas dele toda hora. Você vê que a linha do Botafogo é alta e você consegue jogar dessa maneira que o Luiz Castro conseguiu ler na partida. Entendeu? Então, quando você não tem um zagueiro ali bom, rápido, forte, que consegue sair jogando, se você tivesse um jogador desse, você ia conseguir fazer. Você ia conseguir, no mínimo, competir. Não estou dizendo que o Botafogo ia ganhar o jogo, tá? Estou dizendo que ia, no mínimo, conseguir competir em físico, em intensidade, enfim. Infelizmente a gente não tem. E a gente não tem porque está nessa droga de transfer ban. Enfim. E aí a gente fica refém disso. Eu torço muito para que a gente saia agora na quinta-feira, que pelo menos é o que saiu no noticiário que está encaminhado para ser, né? Mas a gente não sabe, é uma grande incógnita. Será que vai sair mesmo? Será que a gente não vai ficar mais tempo? A janela pro fim a janela para reforços, né? Escrever reforços na Libertadores acaba em uma semana. E já temos Marçal e agora o Santi Rodrigues que não vão jogar, que se machucaram. O Santi Rodrigues saiu com uma lesão aparentemente no joelho, né? E o Marçal já está com uma lesão desde o jogo passado, né, contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro não, desculpa, acho que foi contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense, no Carioca. E aí vão ficar sem mais zagueiros ainda, porque o Marçal já foi embora. Agora não consegue jogar contra o Potosí, lá na Bolívia. E aí, vamos ficar sem zagueiro? Vamos ficar
sem os zagueiros de ofício para jogar uma Libertadores, se contra o Grêmio no Brasileirão não consegue, imagina na Libertadores na altitude de mais de 3.000 metros. Infelizmente a gente está refém disso. Tá refém disso. Torço muito para que a gente consiga sair logo desse transfer ban, que o Textor consiga contratar os reforços que o Anselmi precisa. E mais uma vez eu tiro toda a culpa do Anselmi. Então eu acho que o menor culpado de todos ali foi o Anselmi. Eu acho que ele conseguiu fazer o que podia ser feito. Ele fez o que poderia ser feito. O máximo que ele conseguiria fazer, ele tentou. Eu acho que o único erro na partida de hoje do Anselmi foi ter tirado o Montoro. Isso aí, realmente, eu acho que não faz sentido nenhum. O jogador mais criativo do time, que poderia tirar o time tirar um coelho da cartola dentro de campo, ele tirou o Montoro para colocar o Barreira, que errou tudo. E aí, mais um que eu também não vou culpar. Mas, enfim, é isso, né, gente? Infelizmente a gente está refém desse transfer ban e vamos ver o que vai ser, alguma grande incógnita. Infelizmente é o que nos resta, torcer para que a gente saia logo disso e que as coisas melhorem pro nosso lado, beleza? O vídeo hoje foi mais um desabafo, tá? Não vou ficar falando muito do lado do Grêmio, do lado do Botafogo, quer dizer, do lado dos outros times, mais sobre o Botafogo mesmo, porque, cara, isso é uma coisa que tá me entristecendo muito, cara, ver um time sendo desconstruído, né, e aos poucos, e a gente não vê uma luz no fim do túnel, né, a luz do fim do túnel que tinha já se apagou, né, que a gente viu no jogo contra o Cruzeiro, se animou e tal, e agora perde de maneira deplorável pro Grêmio fora de casa. A primeira derrota no Brasileirão, segunda derrota do Martin Anselmi, mas acho que pode contar como a primeira, né, que já que o Fluminense foi praticamente com time reserva. Enfim, é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vamos torcer para sair desse transfer ban. E é isso, valeu, rapaziada. Amanhã tem mais vídeo no canal falando da rodada de ontem e da rodada que vai vir amanhã, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu.